E boa noite, jovens. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aqui ao nosso projeto Direito Administrativo Café e Prosa, onde a gente tem, né, assim, a alegria de receber aqui amigos, né, de receber amigas. Inclusive o colega Pedro Lucena está aqui conosco, a nossa exatamente com o colega Pedro. Então, Angélica, Lívio, né, sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas. A nossa estrela da noite acabou de chegar. Deu certo aí, meu amigo? Você está me ouvindo bem? Consigo ouvir bem. Você consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo, estou lhe vendo muito bem. Então, perfeito. Muito obrigado aí mais uma vez pela gentileza de aceitar o convite, né, de estar aqui conosco. Você que tem aí uma agenda muito cheia, participa de eventos em todo o Brasil, tem um compromisso aí que vai além, né, dos limites da sua função. Então, você se comprometeu a colaborar com o debate do direito administrativo, do direito público, mas, sobretudo, do direito administrativo sancionador, né, que não deixa de ser uma vertente que está diretamente relacionada com a nossa conversa da noite de hoje, né, já que a gente vai conversar sobre a lei de improbidade administrativa, e aí eu vou fazer o uso da expressão que você e Fabrício Mota utilizam lá no artigo de vocês, na lei de improbidade administrativa reformada. Então, pessoal, a gente vai conversar hoje aqui com Ismar Viana. Ismar é professor, é mestre, é doutorando em Direito, é membro consultor da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional. Então, o professor e amigo Ismar Viana tem todas as qualidades para estar conosco aqui e para conversar, sobretudo, em relação ao tema, que é um tema que vem sendo discutido bastante, mas então eu vou passar para que você possa fazer aí as suas considerações iniciais e em seguida a gente vai conversando aqui, vamos desenvolvendo, porque, enfim, o tema é quente, né? Teve julgamento do STF ontem, né? E parece que durante um mês toda a pauta do STF foi voltada para a pauta da improbidade, como o nosso colega Bruno falou na live que a gente fez segunda-feira. Então o tema é tão importante, tão relevante, que já é a segunda live que a gente faz em uma semana para tratar dessa matéria. Então, meu amigo, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre uma alegria estar com você e ouvir as suas reflexões. Então, fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço, Jovem, então, mais uma vez, a gente poder assim, debater nesse ambiente, eu diria que até com um tom de informalidade, né? Mas que sempre, para mim, é muito caro e é sempre importante discutir sobre sistemas de responsabilização, certo? E, sobretudo, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, certo? A gente tem uma cultura, diria até, de acreditar que essas leis sancionadoras elas se prestam tão somente a punir, certo? Mas na verdade a intenção, certo, de uma lei de improbidade, por exemplo, certo, não é tão somente responsabilidade, dissuadir, de alguma forma impactar para que o ato de improbidade não venha a ser cometido. Então, de fato, nós tivemos substanciais mudanças aí provocadas pela Lei 14.230, né, na Lei de Improbidade Administrativa, mas que, de alguma forma, essas mudanças, eu diria que elas não pegaram a comunidade jurídica, eu diria, de surpresa. Certo? Na verdade, ela é mais uma legislação, a 14.230, né, que ingressa no ordenamento jurídico de forma alinhada, eu diria, com esse novo formato de controle da administração pública. Já discutimos isso aqui lá atrás, e é mais uma lei. Então, nós discutíamos recentemente sobre a lei de abuso, sobre a lei 14.133, e agora a lei de improbidade administrativa reformada, ela também vem alinhada lá com a lei 13.655, que produziu substanciais mudanças também na lei de introdução às normas do direito brasileiro. E por que é importante fazer esse introito? Porque, de fato, nós tivemos diversas críticas relacionadas
a lei de improbidade administrativa reformada, no sentido de que, de alguma forma, ela mitigou, ela comprometeu a defesa da probidade na gestão dos recursos públicos, certo? E eu diria que talvez ela não comprometeu a defesa da probidade. Ela fez com que as instituições parassem de funcionar como ilhas, certo? Na verdade, no plano normativo, isso veio muito claro agora, com a lei de improbidade reformada, em diversos artigos, quando ela induz a comunicabilidade intersistêmica, quando ela, de alguma forma, incentiva um controle concertado, quando ela trata de compensação de multas, quando ela trata de compensação reparatória, de dedução reparatória. Então, é preciso reconhecer que houve um incremento, realmente, das condições de procedibilidade da ação, houve, de fato, um alargamento do ônus argumentativo decisório por parte do juiz, quando for aplicar sanções. Tudo isso é reconhecido, ou seja, a própria mudança do elemento volitivo, que passou a exigir o dolo em todas nos 3 dispositivos, 9, 10 e 11, tudo isso, de alguma forma, eu diria que dificultou a responsabilização por atos de improbidade administrativa. A pergunta é, como superarmos essas dificuldades criadas pela Lei 14.230? Eu diria que a lei, volto a dizer, ela vai se tornar efetiva na medida em que as instituições deixarem de se enxergar como ilhas, precisarem atuar coordenadamente. Esse é um ponto. Mas será que é fácil, de alguma forma, demonstrar o elemento objetivo de que trata lá o artigo 11, parágrafo 3º, salvo engano, em atos de improbidade que são praticados dentro de ambientes corporativos, dentro de ambientes fechados, em ambientes em que há um pacto entre corruptor e corrompido, em ambientes fertilizados, eu diria ali, pelo compadrio interinstitucional, de fato, será difícil responsabilizar por ato de improbidade. Por quê? Porque, a despeito de a lei ter trazido de forma expressa a aplicabilidade do direito administrativo sancionador, é preciso que se reconheça que os instrumentos postos à disposição do sistema de responsabilização por atos de improbidade não são os mesmos mecanismos, eu diria, ou seja, os mecanismos de obtenção de provas e evidências, não são os mesmos mecanismos do direito penal, em que há, por exemplo, interceptação telefônica, em que há mais mecanismos para demonstrar esse elemento volitivo, a consciência e vontade, o dolo, certo? Então, a lei ela trouxe de forma expressa que a mera voluntariedade da conduta, sem demonstrar a finalidade de alcançar resultado ilícito, não vai sujeitar o agente à responsabilização pelo sistema de improbidade. Por que eu estou repetindo muito o sistema de responsabilização? Porque é um sistema, assim como o sistema de responsabilização penal, assim como o sistema de responsabilização, por exemplo, no âmbito disciplinar, assim como o sistema de responsabilização nos tribunais de contas. Então, a lei de improbidade, ela passou a exigir o dolo, certo? E, em alguns dispositivos, o dolo específico. Na medida em que os dispositivos trouxerem um especial fim de agir, a gente vai falar em dolo específico. É bem verdade que o artigo 11, parágrafo 2º, certo? Que é interpretado conjuntamente com o parágrafo 1º, ele também exigia um especial fim de agir que alcançar esse resultado ilícito. O que tem levado alguns doutrinadores a afirmarem que a lei ela passou a exigir o dolo específico não apenas naqueles dispositivos em que isso veio de forma expressa. Exemplo, por exemplo, exemplo do inciso 5 do artigo 11, quando ele diz que a fraude ao concurso público tem que demonstrar a necessidade de alcançar o benefício direto, enfim, de fraudar, de alguma forma beneficiar alguém. Então, assim, trouxe esse especial fim de agir. De igual modo, também no inciso 6, que ele fala lá do artigo 11, na omissão do dever de prestar contas. Se de alguma forma essa omissão se deu para ocultar irregularidade, ou seja, com um especial fim de agir, então, nesses casos específicos, me parece que não há dúvida que vai ter que demonstrar esse especial fim de agir. Mas
no âmbito, certo, da improbidade administrativa, assim como no âmbito do direito penal, a gente vai ter que demonstrar esse elemento psíquico, ou seja, a vontade do agente de alcançar esse resultado e, em alguns tipos, demonstrar esse especial fim de agir. E aí é que tem levado doutrinadores, operadores do direito, integrantes de instituições de controle a afirmarem que será meio que uma prova diabólica, certo? Conseguir demonstrar nesse sistema esse elemento psíquico, certo? Diferente, então, por exemplo, do sistema de responsabilização no âmbito disciplinar ou no âmbito do tribunal de contas, em que a gente precisa tão somente, eu falo tão somente, mas já é muito, né? Você conseguir demonstrar dolo e erro grosseiro, certo? Nenhum sistema de responsabilização ele vai ser startado para sancionar se eu não conseguir, de alguma forma, demonstrar elementos mínimos, certo? Que indiquem que o agente realmente agiu com consciência e vontade ou com erro grosseiro. Então, assim, mesmo antes das mudanças operadas pela Lei 14.230, a gente sabe que não se responsabilizava por culpa simples, era culpa grave, certo? E a culpa grave é um erro grosseiro, certo? Entretanto, certo, a lei diz, olha, a lei de improbidade não é para punir os incautos, os despreparados, é para punir os ímprobos, aqueles que, de alguma forma, se valem da função pública, isso é muito bom deixar claro, para explorar benefícios de interesses pessoais. É bem verdade também, então, que a lei ela revogou, a Lei 14.230 revogou, a título de exemplo, o inciso 1 do artigo 11, que abria margem ali para a inserção de algumas condutas praticadas por abuso de poder, seja por excesso, seja por desvio. Então, aquele que abusa de poder, na verdade, ele não deve ser considerado um bom gestor, ele é um mau gestor. E a depender do grau de lesividade ao bem jurídico tutelado por aquela norma, ele vai ser considerado ímprobo ou não. Então, se perceba aqui, como o artigo 11 ele passou a trazer um rol taxativo, certo? Posto que excluiu o vocábulo notadamente, a gente não vai, assim como era possível antes, inserir algumas condutas no caput. E isso é o que majoritariamente se defende, embora preciso deixar bem claro que a própria nota técnica do MPF vem no sentido de que algumas condutas, em relação a elas, houve a continuidade normativa típica, de modo que é possível se incluir ali no caput, mas eu sei que isso vai ser um pouco mais adiante para que as decisões judiciais possam esclarecer melhor isso aí, né? Mas o fato diria que partindo de uma finalidade preventiva da legislação, certo? Eu acho que ela já induziu mudanças nas instituições, ela já deu recados a agentes públicos ou privados que atuam no manejo de recursos públicos que de alguma forma atuam com o agente público, de que teremos sanções gravosas. Agora, a lei, me parece que ela veio aderente ao ordenamento jurídico como um todo. Certo? Se nós temos um sistema constitucional que preserva o estado jurídico de inocência como regra, a lei trouxe no parágrafo 6º do artigo 17 condições de procedibilidade da ação que irão exigir do operador de direito demonstrar a norma constitucional violada, a lei que foi violada, certo? Elementos mínimos, claro que, conforme o próprio professor Bruno colocava na live aí, não são elementos robustos, são indícios, certo? Agora, o que não pode é fazer de um processo de improbidade uma aventura irresponsável, porque a gente sabe que um agente que responde por improbidade já tem contra ele uma marca em relação à sua honradez funcional. Então, acho que essa parte inicial, mestre, então, só para fazer esse levantamento aí, né, geral, a gente tem os pontos positivos da legislação, que foi induzir essa atuação mais sistêmica, aí, né, intersistêmica, e tem alguns pontos negativos que decorrem da revogação, por exemplo, desse inciso 1 do artigo 11, certo? E alguns pontos considerados aí pelos doutrinadores que eu até tenho um receio de levantar, porque eu não me aprofundei em algumas críticas, certo? Eu acho que a gente precisa ver como essa lei vai se comportar daqui para frente, mas assim, o fato é que ela é mais uma lei que vem em sintonia
aí com a Lei 13.655, que modificou a LINDB. Tanto é que Uhum. artigos que reproduzem literalmente o que está posto na lei, na LINDB, certo? O que só corrobora, certo? Essa visão que você muito bem defende, então, você é um pesquisador da LINDB, nós já discutimos aqui algumas vezes, isso só corrobora que o que se quer no Brasil não é um controle de abafo, não é uma atuação, diria que sem tecnicidade, sem dados de evidência, sem um planejamento, inclusive, de fiscalização. Eu estou aqui a dizer que, de fato, possa ter havido aí abuso das instituições. Não acredito nisso, certo? Até porque os dados que foram revelados, inclusive no próprio voto do ministro Alexandre de Moraes, em relação até a São Paulo, né? Me parece que 8.130 e poucas ações de probidade de 2010, assim, 2013, um terço delas eram em relação a prefeitos. Então, a transformação desses dados em informações, a gente pode até fazer conclusões equivocadas, mas eu diria que quando se tem uma administração pública não profissionalizada, que não tem, por exemplo, controles internos instituídos, que não tem uma procuradoria capaz de prevenir a ocorrência de danos, é bem verdade que a gente tem um terreno ali fértil para a prática de atos ímprobos. Então, foi muito acertada a decisão do Supremo também de ampliar a legitimidade para a advocacia pública. Certo? Então, assim, a advocacia pública ela atua, certo, na primeira trincheira ali para evitar a prática de atos ímprobos. Então, quando a lei de improbidade reformada, ela traz logo no artigo 1º, definindo o bem jurídico tutelado, e ela fala a organização do Estado no exercício de suas funções, o que ela quer? Olha, precisamos cuidar de ambientes institucionais. A lei de improbidade não é unicamente para sancionar, é para garantir que o dinheiro público ele possa ser bem gerido, é para garantir que o cidadão possa ter acesso a serviços públicos de qualidade. E ele só vai conseguir ter acesso se não tivermos encargos, postos e funções públicas, agentes públicos vocacionados a lesar o patrimônio público e não a gerir a coisa pública. Então, realmente, a responsabilização, sanção, qualquer que seja a esfera, ela é vista em última ratio, certo? Independente de ser um sistema penal, de ser um sistema de responsabilização dos terceiros, ou até na própria improbidade. Porque o que se quer é o que o dano não ocorra. Então, quem atua nessa área de controle já tem a compreensão um pouco, eu diria que mais madura, no sentido de que a cooperação é a regra. Não há uma relação de litigância, de adversariedade. Há uma relação de comunhão de esforços para que o dinheiro público seja muito bem investido. Então, acho que a lei ela vem com esse espírito de combinar, coordenar e acertar. Que, de certa forma, já foi o espírito que veio desenhado pela LINDB, né, lá em 2018, quando ela traz aquela preocupação de você entender o que Eduardo Jordão, né, para mim, é uma das definições assim, mais objetiva e precisa, que ele fala aquele reclama empatia, né? Então, quando você reclama empatia, você reclama uma compreensão e uma coordenação a partir da realidade, do dia a dia, da convivência. Então, a LINDB, ela trouxe isso, aí um reflexo muito claro dessa atuação concertada que você destaca está na 14.133, quando traz a ideia de linhas de defesa, né, quando traz a ideia de diálogo, e isso se reflete, mais uma vez, agora na 14.230, a 14.230? Isso. É tanta lei, macho, é tanta lei para a gente que a gente tem que... por isso que às vezes eu não gosto de estar me arriscando dizer número, mas a lei reformada, ela traz, né, essa ideia que, e aí mais para frente você vai explorar com mais precisão aquela relação que tem no sentido de que precisa ser ponderado, precisa ser avaliado e precisa ser considerado aquilo que foi produzido na esfera controladora no momento de se decidir. E você, inclusive, traz uma preocupação muito legítima lá no artigo que você descreveu. Mas, Ismar, o que eu penso, assim, em relação a um ponto importante que eu destaco em minhas reflexões relacionadas com as mudanças proporcionadas pela lei reformada está relacionado com a questão do elemento subjetivo da conduta. Por quê?
Porque parece-me que nós, no direito administrativo, grande área, parece-me que, claro, processo administrativo disciplinar, isso era muito bem recortado, análise do dolo, análise da culpa. Mas, de um modo geral, quando se fala em infrações administrativas, sanções, não havia essa preocupação mais refinada no sentido de avaliar a conduta. E aí, quando a lei traz essa ideia de dolo específico, né, e fala, e é curioso porque ela diz assim, não a mera voluntariedade, mas a voluntariedade é um dos elementos que precisam integrar o conceito de infração administrativa. Né? A voluntariedade é você comprovar que teve o ânimo da pessoa de agir, ela agiu. Então foi uma conduta voluntária. O elemento que a norma optou por escolher no que diz respeito ao elemento subjetivo foi que ela disse, olha, você tem que ter a prova de que o camarada, né, agiu, mas isso vai ser quantificado em termos de elemento subjetivo com a demonstração do dolo. Ela disse, então, na culpabilidade, eu retiro o elemento culpa e deixo tão somente. Então, é um tripé que a infração administrativa ela necessita para que você possa ter tipicidade, culpabilidade e voluntariedade. Você precisa ter esses três elementos. Eu não sei como é que você compreende a ideia de infração administrativa dentro dessa perspectiva aqui que eu estou falando. E sobre o ponto que você trouxe, né, da legitimidade da advocacia pública, parece-me que não é nem uma questão jurídica, mesmo, mas na minha percepção. É uma questão lógica jurídica. Porque no artigo 1º a lei fala tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade. Ora, é lógico que se o objetivo da norma é tutelar a probidade na organização do Estado, mais natural do que reconhecer a legitimidade do próprio Estado via a advocacia pública para buscar a realização desses valores. Então, não vejo lógica, e que é outra matéria interessante, mas que a gente da área jurídica não costuma ler, né? A ideia de causalidade, né? O Lorival Villanova fala muito sobre essas questões de lógica, etc. E a gente não costuma ver. E aí, você desenhou na sua fala inicial, você abordou, né, fez um voo panorâmico aí sobre a norma, mas um ponto, né, que é importante e que aí a gente precisa trazer aqui, para você poder falar com um pouco mais de especificidade. E aí eu até brinquei na live de segunda, eu falei assim, há entre todos nós uma concordância no sentido de que a norma precisava ser reformada. O que se divergia, né, era a extensão dessa reforma, ou como ela foi realmente efetivada, né, uns mais conservadores, outros mais abertos, no sentido de que realmente a norma precisou de tudo isso que foi feito. Enfim, as correntes estão sendo formadas, o direito, né, e a reforma está sendo discutida, mas a pergunta para a sua reflexão mais precisa e mais específica é exatamente sobre isso, se essas mudanças, elas efetivamente dificultaram, né, a defesa da probidade. Né? Como é que você vê, de uma forma geral, global, as mudanças na norma e os impactos na tutela da probidade? Né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho rapidamente sobre esse ponto inicial. Então, assim, você fala muito com o professor Lorival Villanova, né? E sim, eu costumo dizer que a gente tem que pegar o texto normativo, certo? E transformar em norma jurídica. Claro que a gente vai ter que buscar, claro, primeiro o sentido gramatical, né? E aí veja que a lei trata de defesa da propriedade na organização do Estado, ou seja, ambiente institucional, e, ou seja, como objetivo, qual é? Garantir essa integridade, essa composição, essa defesa íntegra, certo? Das instituições. As mudanças, como eu falei há pouco, se a gente enxergar, certo, que as instituições elas continuarão funcionando como ilha, de fato, as mudanças operadas elas dificultarão a defesa da propriedade. Porque você imagina, você falou muito bem no sentido lógico jurídico da inserção da Procuradoria, que ela integra a administração pública na defesa dos seus bens. Então, se eu retiro a legitimidade, ou seja,
eu sou dono daquele patrimônio. E eu não posso defender aquele patrimônio do uso indevido por parte de terceiros. Então, assim, nesse sentido, se as instituições elas compreenderem que a lei ela veio para induzir essa atuação intersistêmica, eu diria que nós superaremos bem essas dificuldades, certo? Agora, um desafio do operador de direito é identificar qual bem jurídico tutelado por cada norma, certo? O que é o dolo? Você muito bem falou, dolo é consciência e vontade, certo? Até para a teoria finalista, certo? Eu diria que tanto para a improbidade quanto para o direito penal, a gente vai ter que aplicar o conceito até do Hans Wesel, que a conduta é um comportamento humano, consciente, voluntário, dirigido ao fim. Então isso aí prevalece no direito penal. E qual o fim da improbidade? Alcançar esse resultado ilícito. Então, de fato, assim, eu sou até um pouco resistente a dizer que o direito administrativo sancionador ele incorpora sem qualquer reserva o direito penal, mas nesse caso específico, eu diria que vai ter que aplicar essa teoria finalista. Porque o legislador, ele assim quis. Eu não posso conferir o sentido e alcance a isso aí diverso, certo? Agora, o bem jurídico tutelado, por exemplo, pelos tribunais de contas. Se eu for exigir dos tribunais de contas essa mesma finalidade, ou seja, se eu for aplicar a teoria final, ou finalista, né, para o sistema, eu diria que desde o início da identificação já estava se configurando o crime. Então, por isso que, no âmbito dos TCs, eu vou exigir o dolo natural, certo? Eu diria a teoria clássica, naturalística, lá, né, que não exige essa necessidade de demonstrar o elemento psíquico. Porque é o seguinte, todos aqueles que gerem recursos públicos, ele tem a obrigação de prestar contas. Então, se ele estava gerindo e eu consegui identificar documentalmente que ele praticou aquele ato, salvo se eu conseguir demonstrar que foi algum excludente de tipicidade, alguma coação física irresistível que demonstre que não foi ele que assinou aquele documento. Então, para o sistema TC, eu vou demonstrar. O que é que precisa demonstrar com um bem jurídico tutelado no controle externo? Certo? É não praticar um ato ilegal, antieconômico, inclusive por omissão. Então, veja que o bem jurídico tutelado é outro, diferente da improbidade. Eu não preciso demonstrar, por exemplo, no sistema de reatualização dos TCs, que aquele gestor agiu querendo alcançar o resultado lícito. Se eu identificar isso, já parte do sistema TCs para o direito penal e para a improbidade. Porque se há elementos que me permitam concluir que desde o início ele queria aquele fim, então não é tão somente uma irregularidade na perspectiva dos tribunais de contas. O que é que eu quero dizer com isso? Que o dolo, que é a consciência e vontade, ele vai ser aplicado para qualquer sistema. A diferença é o operador identificar o grau de lesividade ao bem jurídico tutelado por aquela conduta e identificar a finalidade do agente na prática daquele ato. Se o agente praticou o ato, mas ele não tem essa finalidade desde o início de alcançar o resultado ilícito, ele agiu por erro grosseiro, não será improbidade. E por uma razão simples. Porque a Lei 14.230 não agasalhou o erro grosseiro. Ela falou só em dolo. Então, eu afasto da improbidade o erro grosseiro. Entretanto, aquele ato praticado por aquele agente não ficará impune. Ele vai ser sancionado por outro sistema. Então, é preciso desconstruir determinados equívocos de que a lei, de alguma forma, ela pavimentou o terreno para impunidade, ela estimulou a corrupção. Ela dificultou a responsabilização por atos? Sim, dificultou. Mas ela é mais uma lei que ingressa no ordenamento jurídico buscando garantir o controle conforme, consertado e aderente ao texto constitucional, que preconiza, que sinaliza, que lança luz no estado jurídico de inocência como regra. Você imagine se todos que se dispuserem a ser gestor pensarem, olha, eu posso responder, qual a probabilidade de eu responder por um ato de improbidade gerindo alguma unidade aí? 8%. Quem é que vai querer gerir a coisa pública? Ninguém, só os maus gestores. Então, assim, o sistema de responsabilização ele vai ser startado se eu conseguir demonstrar esse grau de lesividade. E é isso que está literalmente posto, certo? Por exemplo, no artigo mais problemático, né, que é o artigo 11. Para se responsabilizar pelo 11, eu vou ter que demonstrar a norma violada e demonstrar esse grau de lesividade. Então, assim, a despeito de termos
distintos sistemas, a gente tem que perceber que cada um tutela, você tem um grau de atuação distinto. Então, a improbidade vai se exigir o dolo porque realmente as sanções são extremamente gravosas, afetam direito, honra, patrimônio de gestores públicos. No sistema de responsabilização hoje disciplinar, então, eu vi até o ministro ontem, a fala dele muito oportuna, o ministro André Luiz, quando se aposentou, ele externou uma crítica, uma preocupação com o uso desvirtuado, por exemplo, do processo disciplinar, com a subversão do processo disciplinar para coibir condutas que, na verdade, não precisariam startar sequer o sistema disciplinar. Então, assim, de igual modo, isso vai exigir um nível elevado de maturidade funcional, pessoal, até de vida do agente público, de pensar, será que essa conduta ela ofende o bem jurídico tutelado capaz de startar a improbidade? Vamos trazer aqui um exemplo claro que há equívocos, por exemplo, que se permeiam em relação à improbidade, de sentido que não houve dano ao erário, então não é improbidade. Isso não existe. Certo? A gente precisa diferenciar a responsabilização-sanção da responsabilização-reparação. E esse equívoco ele é até alimentado em grande medida por a tecnicidades legislativas. A exemplo da Lei 184 de 2021, que inseriu o parágrafo 4º, acho que é no artigo 1º da Lei 6490, quando ele disse, olha, para se considerar a inelegibilidade lá por contas julgadas irregulares, tem que ter um dano ao erário. Eu trago aqui 2 exemplos na lei de improbidade. Volto assim, o inciso 5. Início de gestão. A gente sabe que o gestor ele quer tirar todos os contratos temporários, os comissionados e substitui com o nítido propósito de acomodar os cabos eleitorais, aqueles que de alguma forma colocaram ele naquele cargo público. Eu pergunto, numa situação dessa, certo? Em que resta demonstrado essa finalidade de beneficiar terceiro, ainda que não tenha dano ao erário, ou seja, dano no sentido de prejuízo financeiramente quantificável, há que se enquadrar essa conduta como sendo um ato de improbidade. Então, assim, é preciso separar. Apesar de não ter dano, isso aí ofendeu o bem jurídico tutelado pela lei de improbidade, que qual é? A organização do Estado. Então, se eu desorganizo aquela unidade jurisdicionada, eu inviabilizo que ela concretize, por exemplo, serviços essenciais, ou seja, que ela garanta a efetividade de políticas públicas. Então, assim, não é o dano em si. A mesma coisa a omissão de prestar contas. Não tem um prejuízo financeiramente quantificável e está previsto no artigo 11, inciso 5. Então, se o agente não presta contas, ele é instado a prestar e aí reitera nesse descumprimento, e aí tem uma auditoria e demonstra que tínhamos irregularidades. Então, perceba que já restou demonstrado o especial fim de agir. Então, é mais um exemplo de que precisamos separar o dano da responsabilização de sanção. E percebam, então, que essa discussão em relação ao reconhecimento como ato de improbidade vai definir, inclusive, certo, a possibilidade de aquele dinheiro que saiu do erário a ele regressar. Por quê? Porque o Supremo, mesmo antes da mudança da 14.230, já vinha discutindo em 3 grandes temas: o 666, o 897 e o 899. Então, qual é o cenário posto hoje? A rota de incidência normativa do parágrafo 5º do artigo 37, qual foi? Só é imprescritível a ação de ressarcimento se decorrer de ato doloso de improbidade administrativa. Então, veja a importância do sistema de ressolução por ato de improbidade. Então, se eu não consigo, por algum motivo, demonstrar que aquele agente ímprobo que causou um dano ao patrimônio público, ele agiu com dolo, esse dinheiro, sequer dependendo da situação, vai regressar ao erário. Porque a gente sabe que há uma demora muito grande para o ajuizamento dessas ações. Por quê? Porque no tema 897, o Supremo foi enfático nesse sentido. Só vai ser imprescritível se decorrer de ato doloso de improbidade tipificado na lei de improbidade administrativa. Então, veja a importância da responsabilização por improbidade na efetividade de outros sistemas de responsabilização. E aí, mais dentro, vem o tema 899 e diz, olha, o fato de ser acordo de Tribunal de Contas não vai tornar ação imprescindível. Olha bem, tem que linkar com o 897. Então, negar a importância da lei de improbidade administrativa é desconhecer, eu diria com todo respeito, né,
que Uhum. sem a responsabilização da esfera judicial numa situação dessa, os outros sistemas não funcionarão, pelo menos efetivamente. Então, Uhum. conhecer a improbidade, conhecer as novas mudanças operadas pela lei de improbidade, eu diria que é essencial para o advogado, para o gestor e para o controlador. Então, se tem alguém que quer agir corretamente, é o controlador, porque ele é diuturnamente monitorado por quem atua no processo, pelas suas instituições, para que não erre. Então, assim, eu até me deparava com um processo, também, assim, diria que é até interessante, que houve Uhum. a prescrição da pretensão punitiva num sistema de responsabilização de controle externo. E aí o advogado questionava, olha, se houve a prescrição, não há que se manter a determinação na decisão recorrida de ciência ao Ministério Público Estadual para fins de probidade. Porque se prescrever o CAR, pode ser que lá não se faz mais interessante, ou não se faz mais necessário. Mas perceba o seguinte, é provável que numa situação dessa esteja prescrita também a pretensão punitiva num sistema de responsabilização por improbidade, cujas regras estão lá dispostas no artigo 23. De fato, hoje, Uhum. 4 anos, é um tempo muito curto, pode ser que precise. Só que a lei foi além. Quando ela impõe no artigo 7º o dever de comunicação de indícios de ato de improbidade, eu posso ter um inquérito civil em curso, eu posso ter uma ação de improbidade já em curso. Em relação aos tribunais de contas, ainda que prescrito lá, essa instrução ela pode contribuir com o inquérito civil ou com a ação de improbidade. Mas eu vou mais além. O legislador, quando ele alargou um dos argumentativos decisório do juiz, ao dizer que o juiz, na aplicação das sanções, deve considerar as provas produzidas e as correspondentes decisões, para mim, não há uma margem de discricionariedade do tribunal. Há um poder-dever de encaminhar e quem vai valorar é o juiz. De igual modo, quem vai valorar se de fato houve uma substituição fato normativa daquelas irregularidades apuradas no controle externo para saber se ela ofendeu gravemente o bem tutelado pela improbidade, é quem tem legitimidade para tanto. E aí vai dizer, olha, está prescrito ou não. Até porque o artigo 7º ele impõe que a gente caminhe quando, em tese, houver um ato de improbidade. Mas é preciso também que os órgãos de controle compreendam. Não é em qualquer situação que eu vou cientificar. Até porque eu não posso transformar tudo em um ato de improbidade. Há que ter uma ponderação ali mínima e é possível visualizar no caso concreto se aquilo se configura ou não ato de improbidade. Então, assim, diria que realmente então, o dolo reconhecido no sistema TC, ele pode contribuir na improbidade, mas caberá a quem vai operar na improbidade perceber que lá há que se demonstrar um agir dirigido ao fim de alcançar o resultado ilícito. O que não é exigido, por exemplo, no processo disciplinar. O que não é exigido, por exemplo, no processo de controle externo. Então, a diferença basicamente é essa, certo? É a demonstração desse elemento psíquico. Então, assim, os critérios, além da consciência, além da vontade, da voluntariedade, enfim, há que se ter também essa demonstração de agir dirigido ao fim. Entendi. E aí, você falando, né, eu pensando que você falava sobre dolo específico, então, porque eu me recordo que quando saiu lá os enunciados, né, da repercussão geral do STF, lá, teve uma discussão lá no grupo do IDASAN, né, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, e o ponto era exatamente esse, né, porque o STF ele utiliza apenas a palavra dolo. E aí a discussão é dolo ou é dolo específico? E aí você traz isso aqui com muita clareza e muita propriedade, dizendo, olha, você tem um dolo geral, assim, sem dolo não tem improbidade, eu acho que a gente poderia partir desse pressuposto, mas, em alguns casos, apenas nos casos em que a lei assim o fizer, e aí você citou alguns exemplos, você precisa ter esse plus, né? Esse dolo qualificado por um fim especial. Então, você teria regra dolo geral, situações específicas previstas na norma, dolo específico, traduzido pelo fim especial e agir. Eu acho que é esse o seu posicionamento em relação ao elemento subjetivo, né? E aí tem um ponto que eu acho que é interessante, e a gente até já tinha conversado sobre ele, porque
nós falamos aqui, você falou em vários momentos que existe um sistema, não é, de tutela da probidade. Aí existem várias normas, várias instituições. A gente citou aqui a LINDB várias vezes. E aí tem um ponto que eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque, veja, tanto a LINDB fala sobre a questão do desconto, né? E aí a gente fala assim, convencionamos de chamar a regra do desconto. No artigo que você escreveu com o Fabrício, né, você fala lá, você usa a palavra comunicabilidade, né, na responsabilização de sanção, acho que é esse o termo que vocês utilizam, que é o 21º da Lei de Improbidade Administrativa Reformada, né, quando ele fala que precisa ter essa compensação, eu preciso compensar as sanções, e aí a gente chama de regra do desconto. Então, mas tudo bem, não há dúvidas quanto à necessidade de compensação, né? Não há dúvidas quanto à necessidade de fazer esse desconto. O problema é quais são os critérios que eu vou utilizar para orientar esse desconto. Então, o desconto, e aí falando numa linguagem mais popular para você, vai ser 5% de desconto à vista? Oi? Ismar? Então tá dando falha. Pode falar. Tá dando falha de comunicação. Você consegue me ouvir? Não, agora eu tô te ouvindo. Você não estava me ouvindo, não? Tá dando falha aí. Tá dando... Acho que é no seu aí. Consegue ouvir-me agora? Não, eu tô te ouvindo. Pessoal, deixa eu só pedir pro pessoal aqui ver se vocês estão me ouvindo. Deixa só um minuto. Deixa eu... Peraí. Eu acho que pode ser que tá tendo um pequeno probleminha, Ismar, no teu. Sai e entra. Vamos aguardar aqui o professor Ismar voltar. Ele teve um pequeno probleminha, mas aí daqui a pouco ele volta e aí a gente vai colocar ele novamente aqui na nossa conversa, né, para que a gente possa... então aqui, está todo mundo confirmando, Marcelo, Estela, Angélica, eu acho que é Jussier, né? Acho que o professor Ismar teve um pequeno problema, caiu, espero que ele consiga voltar, para que a gente possa, né, continuar aqui a nossa conversa, porque realmente é um tema muito interessante e eu gostaria de ouvir o professor Ismar sobre esse ponto, porque se você parar para verificar a lei de introdução às normas, né, do direito brasileiro, que a gente chama carinhosamente de LINDB, e ela se denomina dessa forma, ela traz lá no artigo 22, se eu não me engano, no parágrafo 2º ou 3º, a ideia de compensação entre as sanções que foram aplicadas. Ela fala de fato da mesma natureza. Então, por exemplo, se você... um processo licitatório, né, em que a empresa ela praticou determinadas irregularidades, essas irregularidades foram apuradas em processo administrativo naquela instituição pública, e aí ela foi penalizada com a aplicação de uma multa. Só que aí esse processo vai ser verificado pelo Tribunal de Contas da União. É possível que tenha alguma ação judicial de ressarcimento, é possível que tenha algum fato que possa ensejar uma ação de improbidade administrativa, e essa empresa ela pode vir a ser multada, por exemplo, em várias esferas, em várias instâncias. E aí o que tanto a LINDB, né, como a lei de improbidade reformada agora, traz olha, você precisa, né, compensar essas sanções. E aí o problema de natureza prática é que nós não temos, pelo menos na minha concepção, né, essas normas elas não trazem os elementos que você precisa utilizar para fazer esse desconto, né? E aí é quando eu ia exatamente brincar com o professor Ismar e falar, tá, professor Ismar, mas me diga só, esse desconto é 2%, 5%, 10%, 20%?
como eu chego no quantum adequado, né, para poder compensar? Né? Qual é a medida que eu vou utilizar para poder entender que as multas que já foram aplicadas, elas já respondem de forma suficiente em relação à gravidade da conduta que foi praticada. Então, esse aqui é o ponto. A gente não tem ainda critérios. Eu desconheço, né, pelo menos dentro das leituras que eu já fiz, dentro das pesquisas que eu já realizei. Eu, por exemplo, desconheço algum artigo que fale sobre isso. Se alguém tiver, se alguém escreveu, por favor, mande um direct aqui no nosso Instagram, né, abre um canal de contato, de conversa, para a gente poder, né, dialogar sobre. O professor Ismar está voltando aqui, deu um oi, e aí eu vou fazer assim, professor Ismar, oi sumido, cadê você? Que não está aparecendo aqui. Pede para entrar aí, Ismar. Pede para entrar que eu realmente não estou conseguindo te achar aqui na minha lista. Então, se você pedir para entrar, facilita aqui para mim, tá? E aí a gente continua aqui com a nossa conversa, tá? Só, meu amigo Marcelo Pupo, você anda muito sumido, viu? Estamos sentindo a sua falta. Que bom vê-lo aqui conosco. Um forte abraço aí para nosso querido Marcelo Pupo, que é este jovem aí da mais altíssima qualidade e competência, que, se estiver em casa, né, vai estar no Rio de Janeiro. Então, meu amigo Marcelo, estamos sentindo sua falta. Apareça. Né? Nunca mais você nos brindou com a sua presença. Fico feliz em vê-lo aqui. Ismar, se você estiver ouvindo, pede para entrar. Pede para entrar, porque a gente quer ouvir tua opinião, a gente quer ouvir aqui as tuas reflexões sobre esses pontos, né? Porque, na verdade, a gente vai precisar discutir, porque a gente não tem critérios para delinear como essa compensação vai ser realizada. Muito se fala em compensar. Eu preciso compensar. Eu preciso descontar. Eu preciso efetivamente olhar para as sanções que já foram aplicadas no momento que eu for fazer a minha dosimetria, por exemplo. E aí alguém pode falar, tá, tudo bem, mas será que esse desconto ele é um desconto legítimo, justo? Então, e se essa comunicabilidade de sanções, né, que, como o professor Ismael e o professor Fabrício Mota destacam no artigo que eles escreveram, é que vai terminar sendo um grande desafio na prática. Né? Então, pessoal, é isso. A gente estava conversando aqui sobre a lei de improbidade administrativa reformada. O professor Ismael teve um pequeno problema de comunicação. Se ele não conseguir voltar, eu vou encerrar a live, né, mas vou deixar gravada, porque muita coisa importante foi apresentada aqui pelo professor Ismar. A gente tinha outros pontos interessantes, né, também interessantes para poder conversar. Né? Então, o professor Ismar, ele deixou aqui muito claro a sua percepção e a sua compreensão a respeito do dolo, né? A respeito do dolo específico, a respeito do dolo geral. E ele voltou aí. Agora, espero que você tenha... Eu não sei, então foi que houve, viu? Mas consegue enxergar? Não, estou te vendo, estamos te ouvindo, você voltou. Eu espero que você esteja igual a Roberto Carlos, né? Espero que você... Eu voltei para ficar, né? Porque aqui é o seu lugar, meu amigo. Você não pode nos abandonar. Porque o ponto como eu estava dizendo aqui, as pessoas, eu não sei se você estava me ouvindo, mas eu estava falando assim, olha, a gente sabe que tem que descontar. Mas a pergunta o gerente enlouqueceu, Ismar. Propaganda aqui, o gerente enlouqueceu. 5, 10, 15 ou 20%. Quais são os critérios que eu vou utilizar? Então, esse é o desafio aqui, essa é a provocação que eu deixo para você. Né? Gerente Ismar, 5, 10, 15 ou 20%. Primeiro, como é que você vai chegar no quanto legítimo, no quanto justo. E segundo, como você vai motivar
e demonstrar a adequação da sua medida. Não esqueça da LINDB. Então, você precisa também demonstrar a adequação da decisão que optou por dar 10% de desconto à vista à professora Angélica ou 5% de desconto à vista a Malice, que está aqui com a gente, o Tiago, Maria né? Alice. Enfim, Maria Alice, pronto, Maria Alice que está aqui com a gente, você deve conhecê-la. Então, meu amigo, o gerente enlouqueceu. Traga o bom senso de volta para esse jovem e nos ajude nessa reflexão. Quando eu passei o olho, então, primeiro que assim, quero agradecer a Maria Alice, aí, que é colega do Rio de Janeiro, lá, presidente da aula do TCE Rio, Seja bem-vinda, Maria pela Alice. participação. Veja que o legislador, assim, de fato, essa comunicabilidade, ela se deu de diversas formas. Primeiro, teve a comunicabilidade entre sistemas, certo? Lá no artigo 21, parágrafo 1º e 2º, certo? E que me parece que ficou mais claro ali, né? Ó, se efetivamente tivermos uma instrução que valorou aqueles fatos, eu vou ter que trazer para outro sistema. Isso aí ficou mais tranquilo, tanto o controle interno quanto o controle externo. Em relação a essa comunicabilidade de sanção, seja a responsabilização sanção ou a responsabilização reparação, veja que elas foram tratadas em artigos distintos. Quando o legislador ele fala de essa comunicabilidade em relação à sanção, ele fala em compensação. Pronto. E aí, qual o sentido e alcance de compensação? Então, ele trata no artigo 21, parágrafo 5º, certo? Dessa compensação, se alguém estiver acompanhando aí. E ele trata dessa comunicabilidade, mas aí ele já não usa o termo compensação, mas ele usa o termo dedução, lá no 12, parágrafo 6º. E aí é que está o problema. Quando ele fala dessa compensação entre sanção, ele não diz quais são os critérios. E aí a gente vai ter que recorrer a quem? A LINDB. Porque a LINDB ela é vetor de interpretação, é lei de sobrenorma, né? Sobre direito, enfim. E lá no artigo 22 da LINDB, ela fala identidade entre os fatos. Então, sim, até para poder evitar o bis in idem. Então, eu enxergo, até fazendo uma interpretação sistêmica, eu diria até teleológica, né, claro, também, que o que se quiser evitar aí? O bis in idem. E para a gente interpretar o bis in idem, eu tenho que ter a identidade de fatos ali apurados. Mas também eu tenho que ter o respeito à independência entre as instâncias. Só que isso, então, a gente precisa perceber que essa ideia de independência entre as instâncias, ela vem sendo relativizada desde 2018 com a LINDB. Porque me parece algo assim difícil de compreender, até o professor Sandro Desan tem um livro sobre isso, né, que é essa unidade do sistema do direito punitivo em si. Não quero aqui dizer que uma sanção aplicada no sistema evitará a sanção em qualquer outro sistema. Não é isso. Mas a gente vai ter que fazer aquela interpretação que fizemos há pouco. Qual é o bem jurídico tutelado por aquela norma violada? Eu posso ter uma multa aplicada, por exemplo, no âmbito dos TCs, mas a finalidade da multa sancionatória nos tribunais de contas é pedagógica. Certo? Ela é, na verdade, indutora de efetividade, de boa gestão. Ela não tem esse condão sancionatório em si. Mas quando você faz uma leitura direta no 21, parágrafo 5º, e ele não traz critérios, você vai ter que recorrer à LINDB. Fazendo essa leitura, o que é que eu vou dizer? Olha, se eventualmente foi punido por esse mesmo fato que está sendo objeto aqui, o juiz vai compensar. Agora, ele não trouxe de forma clara os critérios. Fica mais fácil quando você vai tratar da reparação. Me parece que é lógico. Se foi apurado no sistema Tribunal de Contas que o dano ao erário imputado era de 100 mil reais e no âmbito da improbidade é 100 mil, fica fácil. Se eu já paguei, eu não vou ter que pagar novamente, porque senão vai ser até enriquecimento sem causa do poder público. Então, não tem dúvida. Mas perceba que lá no 12, parágrafo 6º, o legislador não poupou esforço para dizer, falou de identidade de fatos. Coisa que ele não falou no 21, parágrafo 5º. Então, essa lacuna normativa há de ser preenchida recorrendo à vedação ao bis in idem, fazendo uma interpretação entre
independência entre as instâncias, no novo cenário de controle que exige uma atuação concertada. Se a finalidade já foi alcançada, para que sancionar duplamente pelo mesmo fato? Eu lanço aqui essa até reflexão. Então, assim, só para ser bem assim objetivo, e se tratando dessa ausência de critérios, há que se recorrer lá ao parágrafo 3º do artigo 22 da lei para poder colmatar essa lacuna deixada pelo próprio legislador, certo? Mas perceba que em diversas passagens do texto, a gente vê essa comunicabilidade aí entre os distintos sistemas. Então, assim, perceba que se o bem jurídico tutelado pela norma é a organização do Estado, e tanto o Tribunal de Contas quanto a própria função administrativa tem esse poder-dever de tutelar a organização do Estado, não vai ser difícil estarmos diante de situações em que aqueles mesmos atos tenham sido valorados por um outro sistema. Então, foi oportuno e pertinente a inserção no plano normativo do parágrafo 2º do artigo 21. Porque perceba que o artigo 21, a despeito dele dizer lá que o julgamento, que a aprovação, o registro de contas não vai interferir em nada na improbidade, mas ele fez essas duas inserções lá, colocando 2 parágrafos. Olha, mas se o gestor praticou o ato, seguindo uma recomendação também do órgão de controle, juiz, você precisa ponderar aqui, até para gerar um ambiente de segurança jurídica. Porque temos no Brasil um sistema constitucional de controle, integrado por diversos órgãos. Então, se alguém já apontou, recomendou aquilo, como é que eu posso sancionar? Certo? Ou seja, se o sistema da improbidade exige um elevado grau de ofensa a um bem jurídico tutelado por uma norma, e aí eu digo que no outro sistema que não exige, por exemplo, esse agente direcionado ao fim, e ele diz, não, isso aqui não é sequer uma irregularidade. Como é que eu vou, no plano realmente prático, dizer, cara, isso não é uma irregularidade. Como é que eu posso dizer que isso é improbidade? Quando a própria lei diz que eu preciso ter uma ilegalidade qualificada pela improbidade. Então, então assim, essa comunicação aí intersistêmica, acho que ela vai contribuir muito para se evitar equívocos na responsabilização, sanção ou até reparação, né, de agentes públicos ou privados no manejo de recursos públicos. E é interessante esse ponto aí, né, Ismael, que você fala da intercomunicabilidade, né, sistêmica, como você coloca, que decorre, né, desse dever normativo, né, que a lei, ela é clara, ela fala que deve considerar, né, as provas e decisões de controle. E aí tem um outro ponto que é importante, que você colocou também, que linka com a LINDB, que é, por exemplo, a ideia de orientações gerais da época, que é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista quando se trata de controle. Porque, veja, o controle, ele como regra, vai ocorrer a posteriori, né? Vai ocorrer anos após a prática do ato, e aí volta para um ponto que a gente, talvez, se eu não me engano, a gente já conversou, que é, por exemplo, precedentes a organização e a consolidação de uma forma mais clara e acessível dos precedentes, das orientações gerais, das determinações desses órgãos de conta, por exemplo, através de sites na internet. A gente não tem um caminho de fácil acesso para obter essas informações. Então, isso aqui também é um ponto paralelo, né, que eu resgatei aqui de uma conversa que a gente já teve. E aí casa com a ideia da LINDB, orientações gerais, dever de transição, né, que você precisa ter uma razoabilidade quando você vai virar a chave e vai mudar uma determinada interpretação, né, daquela norma para poder fazer a aplicação. Mas aí você e o professor Fabrício Mota trazem uma preocupação, né, que dentro dessa ideia de atuação intersistêmica, né, que é aquilo relacionado com a uma possível atuação seletiva, no sentido de que, olha, eu pensei aqui esta e aquela outra, né, aquele outro elemento, aquela outra prova, e a partir desses elementos que foram produzidos pelo tribunal, que já reforça aquilo que você fala muito, né,
que é a importância de uma segregação de funções na condução do processo administrativo sancionador, a questão da imparcialidade, né? Então, as provas foram produzidas aqui via auditoria, e aí vai ser julgado lá pelas autoridades competentes, a própria imparcialidade com que se conduz, a própria dificuldade que é natural e inerente ao próprio processo administrativo, que ele começa, é mediado e termina dentro da administração, com a participação exclusiva de agentes administrativos. Claro que o particular ele vai ter a defesa dele realizada por seu advogado, que é alguém externo, mas todas as peças do processo administrativo elas são praticadas por agentes administrativos, e aí já é um contraponto com a ideia do processo judicial, porque você tem Ministério Público, você tem a parte, você tem o juízo, você tem um triângulo ali produzindo atos processuais. E eu que gostaria aqui que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que você enxerga as decorrências dessas modificações normativas, né? Se a gente pode falar, de fato, uma inauguração, tipo assim, estamos vivendo uma nova fase, ou vamos passar a viver uma nova fase de diálogo e concertação entre o sistema de responsabilização de controle externo e o sistema de responsabilização por atos de improbidade, ou a lei ela vem e pavimenta, né, e dá os mecanismos, né, e dá o terreno, né, para que você possa, exigindo de você uma atenção necessária naquele aspecto da seletividade, da parcialidade e de uma interferência sistêmica, né? Como é que você vê isso? Que é os artigos que você tanto falou aqui, né? O 21, parágrafo 1º, o 21, parágrafo 2º, para que aqueles que estão aqui conosco possam, né, saber normativamente o ponto que a gente está conversando. Na verdade, assim, são dois pontos distintos aí. Uhum. Até a professora Sabrina Dobrovolsky, ela interpreta essa comunicabilidade aí como uma interferência de um sistema em outro, certo? Ela tem defendido isso. Até eu participei de um debate, de um curso, por exemplo, lá em São Paulo, na semana passada, tive a honra de debater mais uma vez com ela. Participamos também anteriormente lá com o próprio relator. E o que é que eu tenho colocado em relação a isso? O artigo 21, ou seja, o parágrafo 1º, ele trata de uma comunicabilidade, mas não em valoração fático-normativa, ou seja, não houve ali os fatos ainda, não houve uma valoração no plano de responsabilização. Então, o parágrafo 1º, ele trata de uma comunicabilidade no sentido de conteúdo normativo, de uma orientação, de uma recomendação. Destrinchando isso aí, não vou dizer. O que é que diz lá o parágrafo? Que os órgãos, que os atos do órgão de controle interno ou externo será considerado pelo juiz quando esses atos, ou seja, quando essa recomendação tiver servido de fundamento para a conduta do agente público. Me parece assim um tanto quanto lógico. Você imagine, processo de consulta, no final de contas. É um processo que vincula todas as unidades jurisdicionadas, ele faz pré-julgamento da tese, mas não do caso concreto. O gestor, ele pratica um ato seguindo aquela consulta. Se eventualmente o Ministério Público ajuizar uma ação de improbidade contra um gestor que seguiu uma consulta dessa, me parece até que é lógico que o juiz vai ter que considerar isso aí. Porque o que se quer é garantir um ambiente de segurança jurídica, certo? De boa-fé. Então, se a improbidade ela busca punir aquele que agiu com consciência e vontade de alcançar o resultado ilícito, aquele que seguiu uma orientação não há que ser responsabilizado. Então, assim, o que disse o parágrafo 1º foi basicamente isso aí. O parágrafo 2º do artigo 21, por seu turno, eu diria que ele não se aplica ao órgão de controle interno, certo? Até porque essas provas e as decisões, elas são típicas de um processo de controle externo, onde tem a responsabilização sanção. No controle interno, não se tem essa responsabilização sanção. Então, veja lá que o legislador disse as provas produzidas e as correspondentes decisões, elas deverão ser consideradas. Houve um poder, houve uma imposição. Certo? Ele não falou só decisão. E por que isso aí? Mesmo antes das mudanças operadas pela Lei 14.230, já era muito comum o Ministério Público solicitar aos tribunais de contas os pareceres e relatórios que integram os autos e as decisões. Então, seguia um, o outro.
Não é que o juiz ficará vinculado, até porque a gente tem um sistema de unicidade de jurisdição. Não há uma vinculação da esfera judicial ao controle externo. Mas ele trouxe, volto a dizer, ele impôs um ônus argumentativo decisório ao juiz para evitar um ambiente de insegurança jurídica. Então é possível que o juiz diga, olha, eu vou seguir aqui as provas produzidas, embora a decisão tenha sido em sentido contrário. Mas ele vai ter que motivar, fundamentar o porquê seguiu as provas, a decisão, e por outro lado, porquê seguiu a decisão e não as instruções. Então, esse artigo, ele reforça a segregação de funções no âmbito do controle externo, assim como o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 69 da Lei 14.133, quando ele diz, olha, eu vou considerar impropriedade formal e vou determinar o saneamento, lá no inciso 1 da 14.133. Mas se você disser que é irregularidade, você vai ter que, para responsabilizar, respeitar a segregação de funções, porque aquele que julga não pode apurar. E o outro ponto que você coloca é sobre a necessidade de ter jurisprudência clara em órgãos de controle. E a lei também trouxe isso aí, me permita o erro dispositivo, mas acho que é o parágrafo 8º do artigo 1º. E nada mais ela diz do que o tempus rege acta. Veja, acho que o parágrafo 8º do artigo 1º. Ela diz que não configurará improbidade, certo? Se o agente público praticar o ato ali, fazer a interpretação da lei, seguindo a orientação da época, certo? Assim, há uma vedação à interpretação retroativa de norma e entendimento para se prejudicar. Então, se em 1º de setembro de 2022 eu pratico o ato seguindo isso aqui, se o controlador for apurar isso em 2023, ele vai ter que verificar qual era o posicionamento do órgão de controle em 1º de setembro. Então, assim, o legislador, eu assim costumo dizer, ele disse que a cocada é feita do coco do coqueiro. Olha, ainda que em 2023 o órgão de controle modifica o seu entendimento, você não pode aplicar. Isso é o quê? É segurança jurídica, na vertente voltada à vedação à interpretação retroativa de norma e entendimento. Então, assim, me parece que também nesse dispositivo ele busca linkar lá com o parágrafo 1º do artigo 21, que tem um condão mais de recomendação, de seguir assim, recomendações, entendeu? Então, assim, são assim, situações que só reforçam essa percepção nossa, essa assim, compreensão, de que a lei veio para induzir essa concertação entre distintos órgãos de controle. Quero assim, agradecer também ao professor Francisco Zardo aí, que nos honra com a presença aí, né? Ele que defendeu brilhantemente no Supremo e contribuiu para a construção dos enunciados aí, né, do tema 1199. Então, grande Zardo. Exatamente, grande professor. Só deixar aqui registrado o abraço, né, o carinho, o respeito e a admiração, e os parabéns aqui pela brilhante sustentação oral que você, né, conduziu lá no STF. E Ismar, e deixa eu só fazer um comentário bem rápido. É curioso que eu não tinha percebido, eu efetivamente não tinha percebido, Ismar, que esse parágrafo 8º que você acabou de citar, olha que curioso, que esse parágrafo 8º era um conceito de erro grosseiro que estava no projeto da LINB que foi vetado. Exato. Olha que coisa. Eu não tinha percebido, eu juro que eu não tinha percebido isso. Não tinha percebido. Quando houve assim, a aplicação. Agora, assim, Anitão, ainda que não tivéssemos esse Sim. dispositivo, certo? Me parece ilógico a gente responsabilizar, dar uma interpretação, uma prospectiva e para poder punir. Não tem sentido. Certo? Então, ainda que o órgão de controle venha mudar, agora, a lei também reforça, assim como a LINDB, o dever de publicação de precedentes, certo? De modo que o jurisdicionado ele conheça os precedentes daquele tribunal. Como é que ele interpreta determinada norma? Certo? A gente precisa, no Brasil, uma padronização aí de normas de finanças públicas. Ou seja, é meio que confuso determinado Estado fazer uma interpretação e o Estado vizinho fazer outra em normas de finanças públicas. Então, assim, isso, de alguma forma, eu diria que até compromete a efetividade do Pacto Federativo. Então, assim, a ideia é que tenhamos a rigidez nesse controle
certo? De modo que essa disparidade de entendimento não venha até a contribuir com essa insegurança jurídica na aplicação das normas de direito público. Então, a LINDB, ela surge, certo, com esse propósito de garantir realmente também essa concertação. Então, o parágrafo 8º ele linka também com o parágrafo 1º do artigo 21. Certo? Então, assim, não tem como se fazer interpretação literal recortada. Tem que ter essa interpretação sistêmica para a gente compreender o espírito da lei. Então, eu faço essa leitura conjugada até para assim, facilitar, né, a transformação do texto normativo em norma e saber o sentido de alcance de cada dispositivo. O que é que ele quer alcançar com isso aqui? O que quis o legislador? Entendeu? Basicamente nesse sentido. É interessante, né? Assim, por exemplo, a gente está falando de transformar o texto normativo em norma, né? E aí eu estava lendo recentemente o professor Sérgio Ferraz, só pegar aqui. Recebi ontem o livro do professor Sérgio Ferraz, né? Direito Administrativo, Tratado de Direito Administrativo Brasileiro, né? O volume 1. Eu tenho ele em e-book, né? E aí eu estava lendo, e o professor Sérgio, né, ele fala assim, você não aplica a lei, você aplica a interpretação. E é sobre isso que a gente precisa também conversar, porque, veja, a norma, ela, naturalmente, que ela traz as diretrizes, os valores, né, que precisam ser observados, né, que precisam ser tutelados, mas o mundo dos fatos, e aí parece até que é uma coisa chata da minha parte, porque eu sempre fico falando assim, o fato se impõe, a vida se impõe, o mundo se impõe, o dia a dia se impõe. E quando eu falo isso, é porque a linha me diz que a gente não pode deixar de ponderar as circunstâncias fáticas, concretas, as dificuldades reais de gestão e tudo isso que a gente, né, já vem conversando há bastante tempo. Então, parece-me que, apesar das críticas, né, apesar das reflexões que vêm sendo construídas com a reforma da lei de improbidade administrativa, eu penso que ela nos dá aqui a oportunidade de passar a refletir sobre a necessidade de, no grande sistema de controle, e aí quando a gente fala no grande sistema de controle, essa atuação interligada em todas essas áreas, e não apenas o controle no sentido técnico da palavra, né, a atividade de controle externa ou próprio controle interno da administração pública, é a gente começar a olhar para o sistema e entendê-lo de uma forma holística, de uma forma inteira, né, e não apenas fatiada, né, em áreas de atuação. E por que isso é importante? Isso é importante porque sem segurança jurídica não há estabilidade. E sem a estabilidade que decorre da segurança jurídica, a gente começa a ter situações como essa que você relatou. Né? Como é que pode o Tribunal de Contas do Estado X entender que este fato produz determinada consequência jurídica e o Tribunal de Contas do Estado Y entender exatamente o contrário? Qual é a mensagem que a gente está passando? É claro que a gente não vai ter sempre convergências, mas a gente precisa tentar trabalhar para que haja uma uniformização, pelo menos dentro daquela esfera que você está atuando. Então, a lei de improbidade reformada, conectada com a LINDB e conectada com outras normas que incidem diretamente sobre a tutela desses valores, elas, no fim, para mim, elas dizem isso. Olha, você precisa olhar para o ato, você precisa verificar o elemento subjetivo e você precisa trabalhar na completude do sistema, para que a resposta do Estado ela traga segurança jurídica. Então, eu não sei se você quer colocar mais algum ponto em relação a isso que eu falei, ou se você quer passar aqui já para as suas considerações finais. Eu estou aqui no seu tempo aí, na sua disposição. Não, tranquilo. Só para poder... eu já fecho assim, com esse ponto que eu acho extremamente assim, oportuno, pertinente e atual, né, diante dessa discussão que nós tivemos recentemente aí sobre o erro cruzeiro. De fato, então,
certo? Os obstáculos e dificuldades reais do gestor, previsto lá no próprio artigo 22, eles devem ser considerados, certo? Isso se dá dentro de um contexto fático, certo? Eu diria mais além, que segurança jurídica, ela traz tranquilidade, ela traz um ambiente que afasta o medo e induz a capacidade de inovação, certo? Não estou aqui a dizer que, de alguma forma, a atuação dos órgãos de controle compromete a capacidade de inovação. Não é isso. Mas é bem verdade que um ambiente em que não há insegurança jurídica, em que não há certeza sobre o sentido e alcance de textos normativos, se um tribunal interpreta de uma forma, de uma hora e de outra, a gente vai fazer com que o gestor ele tenha medo de inovar. Por quê? Porque ele não conhece a forma como aquele texto é interpretado. Perceba, então, que nós temos instrumentos de consultas em órgãos de controle. Quando há mudança de entendimento, a gente tem que ter um regime de transição. E a própria lei também trouxe isso no artigo 23, que essa mudança de entendimento, ela tem que vir de forma equânime, proporcional, de modo que aqueles órgãos que seguiam aquele entendimento tenham tempo para poder se adequar, se adaptar a esse novo entendimento. Então, eu sempre digo que a segurança jurídica ela traz essa tranquilidade e ela é parceira da inovação no âmbito da administração pública. Ocorre que esses obstáculos e dificuldades reais do gestor, eu sempre tenho dito isso, diversos colegas também reproduzem isso, essas dificuldades devem ser entendidas no juízo de valoração de conduta para fins de responsabilização sanção. Não para dizer que o ato foi legal simplesmente porque ele não tinha uma procuradoria instituída. Então, assim, perceba, o gestor ele não implementa o controle interno, uma procuradoria, depois não pode invocar essa deficiência dele, ou seja, essa falta de profissionalização da gestão pública, para poder se eximir de uma responsabilização. Não é isso. Então, com o sistema de improbidade agora reformado, essa necessidade de organização, de integridade, de ambiente institucional, ela se reforça. Por quê? Digamos que eu tenho um controle interno de aparência, de gaveta. O gestor vai dizer, me dê uma recomendação aqui como eu quero, porque se eventualmente eu venha a ser instado pelo sistema de improbidade, eu vou apresentar essa recomendação. Então, ele vai dizer como o controle interno deve agir. Então, perceba que, se não estruturar o controle interno, a gente vai inviabilizar o controle, inclusive no campo da improbidade. Porque eu vou, claro que não há uma vinculação do juiz em seguir esse ato do controlador interno que deu ensejo à prática da conduta daquele agente que responde pela improbidade. Só que eu vou criar uma dificuldade para o juiz e ter que fundamentar um ato de um controlador que foi um ato de aparência, porque não é tecnicamente realizado por quem tem o domínio disso. E daí a gente parte para o terceiro ponto, que é a ideia do erro grosseiro. Ou seja, o erro grosseiro ele é analisado para fins de responsabilização sanção, na culpabilidade. Eu tenho que analisar num caso concreto, vendo as circunstâncias que deram seja a prática daquele ato. Ou seja, eu não posso interpretar o erro grosseiro em tese. Tudo bem. Mas isso, contudo, não quer dizer que o TCU erra quando ele traz lá diversas hipóteses de erro grosseiro. Aquilo vai ser utilizado pelo gestor para evitar que incorra em erro grosseiro. Agora, a análise para responsabilização por erro grosseiro vai estar no caso concreto. Então, o TCU contribui quando ele diz, olha, em tais situações, se identificou o erro grosseiro na prática de tal conduta. Isso não quer dizer que todos que incorram naquela conduta serão responsáveis por erro grosseiro, porque vai ter que sinalizar num caso concreto. Não. Por isso que eu tenho defendido que os dados trazidos pela FGV, ou seja, melhor dizendo, a transformação desses dados em informação, isso não quer dizer que o TCU esteja errando. O TCU ele oferece esses critérios aí para que o gestor ele possa saber, olha, fazer pagamento de uma despesa em que não houve o ateste da execução do serviço. O TCU disse, isso é um erro grosseiro. Então, numa situação dessa, me parece mais fácil de se enquadrar em diversas outras. Mas há situações em que a gente vai ter que analisar os obstáculos e dificuldades reais do gestor para analisar se determinada conduta que foi dita em tese como sendo erro grosseiro se enquadra naquele caso concreto como assim sendo. Então, é só essa parte do investimento final para deixar bem claro que os obstáculos e dificuldades reais do gestor, eles não devem ser invocados para tornar o ato legal. Sim, até porque se a gente trilhar esse caminho, então a gente nunca vai contribuir para a profissionalização da gestão pública.
Entendeu? A gente vai ter E que... aí, O órgão de controle também se presta a induzir essa mudança no campo da organização da administração pública. nesse ponto, Ismar, veja, como a gente brinca aqui no Nordeste, né? A gente tem que ser razoável indo e vindo. Então, indo e voltando, a gente precisa, quando eu escrevo e falo assim, olha, é preciso, né, que o controle demonstre a adequação da decisão X. Então, da mesma forma, né, voltando, aplica-se a estruturação da decisão administrativa. Então, quando o gestor, né, ele vai decidir, ele precisa naturalmente estruturar essa decisão dele, né, a partir da motivação. E aí ele vai apontar todos os elementos que efetivamente dê conteúdo àquela posição a qual ele está, né, se colocando. Né? Então, e aí é princípio do direito de que ninguém pode beneficiar-se da sua própria torpeza. Né? Então, eu não posso deixar de dar uma estrutura à, à advocacia pública, por exemplo, a quem exerce o controle, e depois eu falar, não, mas olha, eu não tinha uma estrutura de controle interno, eu não tinha uma estrutura de assessoramento jurídico que pudesse me auxiliar na tomada da minha decisão. Então, por isso eu fui. Tá, peraí, por que você não tinha uma estrutura de controle interna, ou por que você não tinha uma estrutura de assessoria jurídica? Você precisa também deixar claro esse ponto. E aí, Isma, para a gente, né, fechar aqui, tá? Por isso que quando a gente começa a conversar, a gente vai, né? Eu gosto muito de conversar com você, o papo tá muito bom, mas daqui a pouco eu vou liberar. Eu só vou finalizar aqui, porque a gente já está com 1h20, mas considerando que você saiu um pouquinho, eu vou roubar mais um pouquinho do seu tempo aqui. E aí, quando você pega a ementa da Lei 13.655, você vê que está escrito lá segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação. E quando você fala em criação, a primeira palavra que me vem em cabeça logo em seguida é inovação. E quando você fala de inovação, você fala em riscos. E quando você fala em riscos, você escala a possibilidade de uma responsabilização. Então, aí você vai me dizer assim, mas a ementa, ela não tem conteúdo normativo. E eu vou lhe dizer, concordo com você, que a ementa não tem conteúdo normativo. Mas a ementa precisa traduzir a ideia central da norma. E quem está dizendo não sou eu, não. Quem está dizendo é lá o manual da subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos, ao mesmo tempo, estimular a criação do gestor para que ele possa inovar na gestão, para que ele possa trazer soluções e alternativas eficientes, econômicas e resolutivas, e, ao mesmo tempo, eu não posso admitir um espaço para que ele erre. E aí eu volto para aquela minha conversa com a professora Juliana Palma. E aí é o erro honesto. É partindo do pressuposto de alguém que está comprometido com a integridade, que está comprometido com a boa gestão e resolveu inovar e não deu certo por alguma razão. Então, a gente precisa também ter mecanismos para que essas pessoas elas possam, como você disse, estar tranquilas, né? Dormir tranquilas, como a professora Juliana gosta de falar, para que no fim do dia ela vá para casa tranquila, né? Encontrar lá a sua família. Então, mas aqui é uma outra reflexão, para um outro bate-papo, uma outra live. Meu amigo, eu não sei se você quer completar alguma coisa em relação ao que eu falei. Se quiser, pode ficar à vontade. Se não, pode já trazer aí as suas considerações finais para que a gente possa caminhar aqui para o encerramento da nossa conversa de hoje. Só para poder fechar esse ponto, ou seja, quais são os critérios que a gente vai se utilizar para saber se houve um erro honesto ou não, eu traria aqui um exemplo. Então, só para a gente vamos pegar esse mesmo parágrafo 8º do artigo 1º da Lei de Improbidade, né? Quando ele trata, né, da possibilidade de o gestor, para inovar, certo? Ele usar o preceito, a jurisprudência, certo? Do órgão de controle, ainda que ela venha a ser modificada. Aí eu pego um assessor jurídico, certo? Que chega para o gestor, ou seja, o dispositivo, a literalidade dele, ele fala em órgãos de controle.
Mas ele não diz. Órgão de controle de onde? Mas, assim, se a gente tem autonomia federativa, a gente sabe que eu preciso olhar a jurisprudência, não é só o precedente. Do tribunal, aqui o meu órgão se encontra vinculado. O assessor pega, está aqui, por exemplo, na Bahia, ele pega um precedente de Rondônia, um precedente, não é jurisprudência, isolado de Rondônia. O gestor pode praticar esse ato que você estará totalmente agasalhado pelo parágrafo 8º. Então a gente se percebe que cabe, tem que se ter o juízo de ponderação mínima de um assessor jurídico, de compreender, de saber interpretar o texto normativo de forma honesta. Certo? Se eu tenho uma consulta, por exemplo, do TCE da Bahia, eu não vou seguir um precedente isolado lá de Rondônia para poder amparar um ato praticado e aí, de alguma forma, transgredir a jurisprudência do Tribunal de Contas daquele Estado. Entendeu? Então, assim, no caso concreto, a gente vai conseguir identificar quando há realmente um erro honesto ou um erro grave. Claro que sim. Que o sistema de responsabilização da improbidade não vai punir o erro, ainda que é um grosseiro. Até porque a legislação foi clara, passou a dizer o dolo. Agora, isso, contudo, não quer dizer que no sistema de responsabilização do controle externo, um caso desse ele não vai ser passível de responsabilização e ser interpretado como um erro grosseiro. Claro que eu estou falando assim de forma bem genérica e abstrata para passar para o gestor que ele precisa ter um controle interno instituído qualificado para tanto, e uma procuradoria qualificada para tanto. Sob pena de ele sofrer hoje, né, ele ficar sujeito a alto grau de risco de vir a ser responsabilizado por distintos sistemas. Então, acho que da minha parte é só. Eu quero mais uma vez assim, agradecer a todos que passaram aqui pela live. Mais uma vez agradecer, de verdade mesmo a você, assim, pelo convite. Para mim é muito bom debater com você. Você é um dos caras que eu admiro, um grande pesquisador na área do direito público aí brasileiro, um especialista, certo, na Lindbe. Então, para mim é uma grata satisfação poder debater assim com você. Muito bom mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a todos do IBCP, né, do qual nós assim, honrosamente fazemos parte, que é um grande instituto, certo? Um abraço ao Bruno, ao Felipe, ao Rafael, aos Marcelos lá, e aos demais colegas. Cássio. E a todos os outros, né, que integram ao nosso lado o IBCP, que é um instituto que vem aí ajudando a ampliar os debates, não só na área de licitações, mas na área de improbidade, na área da responsabilização do gestor e em tantas outras linhas de pensamento. Então, a professora Angélica, que é a professora lá da Universidade Federal de Campina Grande, está deixando aqui os meus parabéns, né? Então, isso significa que nós aqui estamos no caminho certo, né? Então, muito obrigado, professora Angélica, muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco na noite de hoje. Muito obrigado, Maria Alice, e muito obrigado a você, meu amigo, não só pelas palavras gentis, né, como costuma ser da sua parte, mas, sobretudo, por sua presença aqui no nosso projeto, que traz um brilho, né, maior para esse momento, né, pelas reflexões que você sempre nos provoca de uma forma muito ponderada, né, de uma forma muito segura e muito bem articulada. É difícil debater com você, porque você traz os seus raciocínios e as suas ponderações de uma forma muito bem articulada no ordenamento jurídico. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente da associação, né, da sua carreira. Parabéns aí pelo novo desafio de consultor, né, deixa eu só pegar aqui, Isma, me ajude aí que eu esqueci aqui. A Comissão de Direito Administrativo Sancionador, lá da OAB Nacional. Isso, consultor público ao professor Fábio Medina pelo convite, né? Ao lado do grande professor Fábio Medina, que foi um dos pioneiros do estudo do direito administrativo sancionador no Brasil e que não deixa de ser uma referência para todos nós que estudamos e nos aventuramos nessa área. Então, meu amigo, muito obrigado, né? Boa noite, bom descanso, espero em breve ter a oportunidade de revê-lo pessoalmente para que a gente possa, regado aí a uma boa Heineken, né? Você como bom bebedor de cerveja,
eu for ficando com o meu néctar destilado da cana-de-açúcar, e aí a gente vai proseando e conversando e causando aí as nossas reflexões. Então, Ismar, cara, obrigado, bom descanso, boa noite para todo mundo e até a nossa próxima live. Um abraço a Sumai, a Andréa, a professora Angélica, a Maria Alice, os demais que eu vi aqui passando rápido aqui. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Valeu, meu amigo. Um abração, bom descanso para você. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. pessoal.